Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. No dia 5 de agosto, comemora-se o Dia Nacional da Saúde no Brasil. A data tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância da educação sanitária e a ter um estilo de vida mais saudável. E ela foi escolhida em homenagem ao médico e sanitarista Oswaldo Gonçalves Cruz, que nasceu em 5 de agosto de 1872. Oswaldo Cruz foi um importante personagem na história do combate e erradicação das epidemias de febre amarela, peste bubônica e varíola no Brasil, além de ter fundado em 1900 o Instituto Soroterápico Federal, o qual foi transformado em Instituto Oswaldo Cruz em 1908. O Dia Nacional da Saúde foi oficializado e inserido no calendário oficial brasileiro através do Decreto-Lei 5.352, de 8 de novembro de 1967, do Ministério da Saúde, da Educação e Cultura. As ações implementadas esse dia visam despertar valores relacionados à saúde, cuja definição vai muito além da ausência de doenças, pois está diretamente relacionada à presença de uma autêntica qualidade de vida no cotidiano da população. Ser saudável depende de uma série de fatores físicos e mentais que devem fazer parte da rotina de todos, como uma boa alimentação, privilegiando alimentos frescos em detrimento de alimentos processados e ultraprocessados, ingestão suficiente de água, a prática de atividades físicas, lazer e descanso. Para falar um pouco sobre a importância da escolha dos alimentos, vamos conversar com a doutora Nair Guimarães. Natural de Oswaldo Cruz, doutora Nair Shizuka Nobuyasu Guimarães é médica sanitarista formada pela Faculdade de Medicina de Botucatu, também cursou especialização na Faculdade de Saúde Pública da USP. Em Santa Bárbara do Oeste, atuou como secretária municipal de saúde e diretora do Centro de Saúde. Na região, doutora Nair exerceu os cargos de diretora de saúde em Nova Odessa e Sumaré. Coordenou o controle de epidemias de dengue, sarampo e implantação de programas de prevenção, promoção à saúde e controle de acidentes de trânsito. Também foi secretária de saúde de Cosmópolis, implementando a atenção básica de saúde, com ampliação dos programas Saúde da Família e agentes comunitários de saúde, instalando o Centro de Atenção Psicossocial. Por meio do projeto Horto de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares, doutora Nair Shizuka Nobuyasu Guimarães, em 2017, a Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil Professora Maria Augusta Canto Bilha, de Santa Bárbara, ganhou o primeiro lugar no Prêmio Inovação da Fundação Antena, órgão internacional da Suíça. Olá, doutora Nair, tudo bem? Tudo bem, foi um prazer receber o seu convite, muito obrigada. Eu que agradeço a sua disponibilidade em atender. Eu sei que a senhora é uma pessoa bastante ocupada. Eu agradeço sua atenção e tempo. Doutora Nair, a sua especialização chega a ser em plantas medicinais também? Sim, porque não existe dentro do Conselho Regional de Medicina ainda a regulamentação muito bem clara do médico fitoterapeuta, né? Aqui na realidade local, municipal e regional, as pessoas fazem, né? Mesmo no estado de São Paulo, vários cursos, muitos são cursos de extensão, então o profissional ele vai aprofundando o assunto de acordo com sua necessidade em cursos feitos da sua escolha, né? Com professores, pesquisadores, e um assunto que é interessante porque ele é muito multidisciplinar e me fez voltar, né, como aluna ouvinte à Exalc, né, para aprender um pouquinho de botânica com o professor de botânica, professor Lindolfo. Vem sendo uma experiência muito interessante. A questão da multidisciplinaridade, ela envolve farmacêutico, biólogo, principalmente pessoas da comunidade que têm experiência com plantas, naturalmente os médicos, cujas faculdades de medicina, infelizmente, né, não dão no currículo de formação do médico o devido valor em relação à questão da fitoterapia. Essa multidisciplinaridade foi uma das coisas que atraiu a senhora para o estudo das plantas medicinais?
Sim, a questão do planta medicinal, ela congrega saberes de várias áreas e eu acho que ela é muito importante para a pessoa, tanto a pessoa que está prescrevendo, a pessoa que está usando, ela implica numa conexão com a natureza e a natureza realmente ela é bastante complexa, a gente realmente depende do saber de pessoas, inclusive de várias etnias, e aqui a gente teve a felicidade de congregar, né, etnias da raça negra, da asiática, chineses, japoneses, taiwaneses, a indígena e pessoal que colonizou. Aqui em Santa Bárbara nós temos a colonização italiana, portuguesa e muitas outras, né, do Oriente Médio. É uma matéria que congrega o saber do mundo inteiro. Quando eu era criança, minha mãe às vezes me dava um chazinho disso, um chazinho daquilo. Ela já tinha um conhecimento de algumas plantas medicinais, mas eram poucas coisas. E hoje se vê que muita gente está buscando amplamente que na natureza tem um monte de planta que pode ser usada em nosso benefício, um malefício também, mas muitas em benefício do ser humano. Mas qualquer pessoa pode se especializar em plantas medicinais? Qualquer leigo? Olha, a gente considera, não é que são dois níveis de saber, duas formações diferentes. Uma mais técnica, que congrega, assim, aí no caso farmacêutico, médico, agrônomo. Um exemplo do agrônomo, o professor Walter Accorsi. Tem outros professores agrônomos da Universidade Federal de Fortaleza, que têm um amplo conhecimento sobre essa matéria. E no caso do saber popular, ou da pessoa que não tem formação na saúde, também tem acesso a estes conhecimentos. Naturalmente, existe um certo limite no tratamento de uma doença mais complexa, porque nós partimos de um princípio muito importante. É preciso um diagnóstico para se usar as plantas medicinais, para seu uso como fins curativos. Mesmo assim, as plantas medicinais são muito utilizadas de uma forma de prevenção a doenças, principalmente aquelas que mantêm a saúde das células, as antioxidantes, uma grande classe que a gente chama de antocianinas, e que, se elas são consumidas no dia a dia da dieta da pessoa, ela pode realmente evitar diversas doenças que, infelizmente, vêm aumentando muito. Então, lembrando que a Organização Mundial de Saúde prevê que, em torno de 2050, nós não teremos dinheiro suficiente para atender todas essas doenças crônicas degenerativas que vêm afetando a população decorrente da mudança de hábitos alimentares e hábito de comportamento e de atividade, incluindo principalmente atividade física, atividade mental, porque realmente são despesas altas e que afetam muito a vida da pessoa, levando à invalidez parcial ou permanente. O uso de plantas medicinais é considerado medicina alternativa ou isso está mudando? Na verdade, era considerada medicina alternativa, hoje se considera como praticamente uma especialidade, em que várias outras profissões, como nutricionistas, psicólogos, odontólogos, fisioterapeutas, psicólogos, podem prescrever as plantas medicinais com receita, dentro do limite de atuação das suas profissões. E de que modo as plantas medicinais poderiam atuar na prevenção e cura de doenças? As plantas medicinais atuariam, inclusive, no tratamento, mas a gente destacaria as plantas, de uma forma geral, na prevenção de doenças crônicas degenerativas em relação à alimentação e à manutenção de uma, antigamente se chamava flora intestinal, hoje o nome atual é microbiota intestinal, é chamado também, e que ele está situado em todo o intestino, principalmente o intestino grosso, conta com trilhões de micro-organismos, e ele é um verdadeiro regente da nossa saúde metabólica, principalmente em relação ao metabolismo de açúcar e de gorduras, e também extremamente importante como um regente da imunomodulação, isto é, evitando as doenças autoimunes, e principalmente, eu daria o maior destaque a dois aspectos. Um, reduzindo a inflamação, e em segundo lugar, prevenindo doenças, principalmente o câncer, que não deixa de ser um processo degenerativo e uma incapacidade do nosso sistema imune reconhecer uma célula anormal. Então, esse estudo vem sendo desenvolvido nas últimas décadas. Aqui está começando, muito avançado na Europa, nos Estados Unidos. A falta de ingestão de alimentos crus e uma porção de alimentos da cor verde, que tem a clorofila, que na sua estrutura molecular tem vários componentes importantes, que o oxigênio. Então, a falta de ingestão de alimentos crus
crus e a ingestão de alimentos altamente processados e muito modificados geneticamente fez com que hoje nós alimentemos com carboidratos e proteínas, mas com alimentos muito pobres em micronutrientes e aqueles elementos que protegem e fazem a prevenção de doenças. Então, essa mudança é que, como consequência, nós temos alto índice de morte, de internação por infarto do miocárdio, derrame, a diabetes, que também é uma doença metabólica, né? Se a gente pensar na questão da prevenção de todas essas doenças, é fundamental essa mudança da alimentação, que não é difícil, não é nenhum alimento caro, e a recomendação, a pesquisa feita revela que as mulheres comem cerca de 25 gramas de plantas cruas, né, salada, suco, e os homens 20 gramas. E precisaria aumentar isso muito mais, pelo menos 10 vezes mais, e que implica na ingestão diária de, vamos fazer uma comparação prática, né, um prato bem cheio de realmente verduras cruas, né, salada, frutas, né, de cores variadas, sucos verdes, né, que não precisa ser nada sofisticado. O verde não é só a couve, tem muitas folhosas, leguminosas folhosas verdes, e sempre a gente não ficar restrito ao comer só alface e tomate, né? Então, arroz, feijão, bife, alface e tomate. Temos também uma grande preocupação com a ingestão extremamente frequente da carne, que está caríssima, né? Eu acabei de verificar que subiu uns 30%, e a carne, ela, quando a gente consome um bife, a gordura, ela fica escondida. A pessoa não percebe. Só percebe quando está no inverno, porque a frigideira, depois de fritar um bife, fica uma massa branca, que ela é gordura e que, infelizmente, né, vai, se o excesso for falta de atividade física, vai depositar não só nas nossas artérias, né, deposita no fígado, em vários outros locais, e então é preciso essa mudança, mas não é uma mudança difícil e não é uma mudança muito cara. A senhora falou a média de 25 gramas que as mulheres comem, né, de alimentos crus. Aumenta 10 vezes. Nós teríamos que, então, comer 250 gramas de alimentos crus por dia? De 250 até meio quilo, é bastante. Isso inclui não só as verduras e legumes, mas também as frutas. Então, eu posso fazer um pacote aí, se durante o dia eu comer 250 gramas de frutas, verduras e legumes, está ok? De 250, o ideal seria 500. Os mais ousados estão chegando nesse nível. Inclusive, né, a longevidade dos povos, né, está muito ligado ao consumo de verduras, frutas naturais, sem processamento. Porque o processamento, além da perda de vitaminas, micronutrientes, também a indústria coloca muito conservante. O cidadão precisa ler o rótulo da quantidade de conservantes, muitas vezes são 3, 4, 5, e vamos pensar com simplicidade. Se um alimento dura 2, 3 anos, até 4, 5 anos, como que é possível isso? Só é possível através do uso de diversos conservantes que, ingeridos de uma forma ao longo da vida da pessoa, também têm efeitos maléficos. Mais um motivo para que, né, voltemos à antiguidade no sentido de preparar o máximo possível a sua alimentação. Você ouviu o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a médica sanitarista doutora Nair Shizuka Nobuyasu Guimarães. Outro ponto que a senhora apontou aí é sobre alimentos caros, que eles não são caros, mas o que se vê aí em muitas orientações, aí o pessoal põe aquelas coisas, você tem que comer tal coisa, você tem que comer tal coisa, e quando você vai ver, são alimentos caros, eles não são baratos. E é essa orientação que, na verdade, a maioria das pessoas que se dizem entendidas nos colocam, e a gente acha que para se alimentar bem, nós temos que consumir aqueles alimentos caros, e pelo que a senhora está falando, não é assim. Nós citamos como, por exemplo, a gente foi muito, assim, perguntado e questionado os alimentos que melhoram a imunidade, principalmente na época de pandemia. Nós lembramos a falta da ingestão de verduras brancas, repolho, couve-flor, acelga, são bastante importantes. Existem formas de você consumir, a gente tem estimulado, antes da Olimpíada, né? Nós ensinamos uma forma simples de fazer conservas, por exemplo, do repolho
branco e do repolho roxo, né? No roxo aí são antocianinas, é uma verdura de preço bastante razoável. Como que a gente faz isso? Nós cortamos bem fininho o repolho, colocamos o sal, deixa isso por 1 hora, 2 horas, você espreme, dá uma murchadinha, tira o excesso do sal, e você pode, se quiser, implementar com sementes. Mas que sementes? Né? Castanha do Pará está caríssimo, noz, então impossível. Você pode substituir perfeitamente pelo amendoim, que não é caro e tem composição semelhante, além das vitaminas, sais minerais, ele tem uma gordura bastante saudável. Todas as sementes têm essa gordura que substitui a gordura da carne. Então, você pode triturar o amendoim, pode dar uma tostadinha para dar um sabor, perfume, mas não haveria necessidade de nada disso. Essa salada dura em torno de 1 semana na geladeira. Então, ela está crua, está consumindo alimento cru, e hoje em dia, a família inteira anda muito ocupada, né? Não tem tempo de ficar preparando todo dia todas as alimentações. Então, existem formas de consumir de uma forma prática, barata, e que pode ser conservado 1 semana, e a gente está passando, né, através de grupos aqui que a gente tem aqui em Santa Bárbara, o WhatsApp, outras formas de conservas orientais, né, todo o Oriente tem essa forma de fazer conservas, e que é uma forma de aumentar o consumo de verduras, frutas não cozidas, ao natural, isso que é importante, conforme você ressaltou, Marta. Nesse 250 meio quilo está incluído, com essa época da pandemia, a grande preocupação, né, com frutas vermelhas, cor de laranja, as roxas, é um pouquinho caro, no caso aí seriam as uvas, mas tem as frutas da época. Citamos a jabuticaba, né, uma das partes mais importantes da jabuticaba, com aquela casca de cor roxa, está na casca, a ponto, né, que a engenharia de alimentos da Unicamp, né, está processando a casca da jabuticaba para transformar num suplemento de alimento funcional que possa melhorar e reduzir o envelhecimento das células. Então, é isso que a gente lembraria as pessoas, estar atenta às frutas da época. Pode-se ver tranquilamente que, né, a acerola é uma época, a amora contém bastante antioxidante, cor roxa, é uma fruta muito interessante, é importante estar atento para o consumo dessas frutas na forma de suco ou o fresco mesmo. Doutora Nair, fala um pouquinho, então, sobre o que o pessoal está pedindo bastante devido à pandemia, sobre imunidade. Na imunidade, a gente destacaria uma planta extremamente importante, o açafrão da Índia, e alguns cuidados que a pessoa ter. O açafrão da Índia, que chama cúrcuma longa, né? Ela tem a cor do sol, e o princípio ativo importante se chama curcumina, só que ela é muito sensível ao calor. Então, quando a gente compra ele na forma de tempero no supermercado, a gente não sabe como ele foi processado, né? O ideal é que a pessoa possa comprar a batatinha, rizoma, o pessoal chama de raiz ou batatinha, ele possa dar para ser processado em casa, né? De que modo? Você lava bem, né? Corta os olhinhos, os brotinhos, escova bem, não pode deixar de molho na água, né? Corta em fatias bem finas, sendo 2 caminhos. Deixar pelo menos um dia sobre ventilação, um ventilador ligado baixinho, sobre a bandeja, para desidratar um pouquinho. Se não tiver tempo de fazer isso, abra numa forma de metal e coloca na geladeira, na parte de cima da geladeira. Existe um calorzinho que vem do motor, ele não é tóxico, né? Motor elétrico, e ele consegue secar, vai virando a bandeja, deixa uma parte da bandeja fora do nível do teto da geladeira. Ele funciona bem. Existem, lógico, as secadoras industriais ou comerciais, né, com ar circulante, mas isso é coisa que não é todo mundo pode ter. Aí pode guardar as fatias, eles ficam muito secas, e só estarão bem secas se estiverem bem quebradiças. E a pessoa vai batendo no liquidificador, né, ou no processador, a porção que vai usar, por exemplo, por mês, porque não só as folhas, como os rizomas fatiados, quanto mais a gente moe, mais rapidamente perde o óleo, perde os princípios ativos, eles evaporam, eles sofrem alterações. E dessa forma, a pessoa vai utilizando, vai quebrando, né, a fatia seca da cúrcuma à medida que for utilizando. Dá para guardar muito bem durante 1 ano, porque ele é colhido anualmente. E ele pode ser plantado até numa bacia grande, em casas, em apartamentos que tenham um pouco de sol, e em casas que não tenha terra no seu quintal.
na alimentação, a gente considerar como para prevenção de doenças. Se você vai temperar, por exemplo, um frango, uma sopa, a gente pede para colocar na finalização do prato. Não cozinhar o açafrão durante o tempo todo, porque aí a curcumina vai degradando. Coloca mais no final do cozimento, quando estiver pronto, praticamente pronto. Agora, se a pessoa tem, principalmente nessa época de frio e estresse que está todo mundo passando, né? Se tiver dores, aí o consumo, ele passa a ser feito como realmente um medicamento. Então, é na forma de chá, tem cápsulas também, mas tem em forma de chá. Ele é fervido, porque é raiz, é rizoma, né? Então, ferve-se durante 5 minutos, fogo baixo, tampar, coado, e pode ser tomado 2 vezes ao dia ou 3 junto com a refeição. Por quê? Porque a curcumina, ela é lipossolúvel. O que é isso? Ela se dissolve em gordura. Se eu tomar só com água, né, há um risco desse princípio ativo que reduz a inflamação, melhora a imunidade, embora com alimento e embora pelo intestino sem ser absorvido. Então pode ser com leite, meio copo de leite integral ou após a refeição, porque ela dissolve-se na gordura. Então, se tomar esse cuidado, né, é só um depoimento de paciente, pela comprovação científica, ela tem uma ação anti-inflamatória muito importante, é uma das plantas mais importantes para esse fim. E, ao mesmo tempo, ele modula a imunidade da pessoa. Tem uma planta que também melhora a imunidade, muito pouco usada no Brasil. Assim, o chefe de cozinha usa muito, mas nós usamos pouco. Por exemplo, a sálvia, né? A sálvia, ela tem um sabor um pouco diferente, né? Mas ela pode ser utilizada na finalização de uma sopa, de um creme, e pode ser consumida como remédio, né? Como imunomoduladora, ela tem uma ação anti-inflamatória também importante. Na forma de chá, prepara o chá com uma colher de sobremesa de folhas frescas picadas para uma xícara de chá e não se ferve, né? Então, coloca-se uma xícara de água fervente sobre as folhas picadas, né? Abafa por 5 minutos, coa e pode tomar de 2 a 3 vezes ao dia. Temos plantas que realmente auxiliam na questão da melhoria da imunidade. Uma outra planta imunomoduladora, né? Aí no caso é a equinácea, mas aí é mais destinado às pessoas que têm doenças, né, reumáticas ou doenças autoimunes. Agora, a planta, eu acredito, mais acessível e fácil de encontrar, muita gente cultiva no quintal, realmente o açafrão da Índia, com um pouco de paciência, a gente acaba achando e a pessoa pode cultivar também. Que outra planta pode ser considerada anti-inflamatória? A gente queria falar um pouquinho sobre uma planta que foi introduzida aqui em Santa Bárbara, trazida do Centro de Pesquisa da Unicamp, que é CPQBA, da Unicamp, que se chama erva baleeira. E uma das queixas mais frequentes e os remédios mais consumidos pela população são anti-inflamatórios. Essa planta é anti-inflamatória, tem pés, né, formados no viveiro, tem mudas no viveiro municipal, tudo distribuição gratuita, e a pessoa interessada pode procurar às sextas-feiras, toda a parte da manhã, a pessoa pode levar a muda e, se tiver com sintomas de dor, inflamação, ela pode levar as folhas frescas, aprende a secar e é usado o chá por infusão. Então, isso é a planta brasileira descoberta pelos índios e pelos pescadores, né, do litoral sul do estado de São Paulo e pesquisada por uma indústria farmacêutica que criou até um creme para aplicar e para substituir esse, né, que cremes são caros. Nós ensinamos a pessoa a fazer um óleo medicinal com essa planta que pode ser utilizada para massagear as áreas doloridas. E nós temos então, mesmo na pandemia, nós estamos toda sexta-feira de manhã no viveiro municipal daqui da cidade, tá bom? Então, se nós quisermos achar a doutora Nair Guimarães, toda sexta-feira ela está lá no viveiro municipal e a gente pode falar com ela? Sim, o cidadão pode retirar mudas e também podemos conversar sobre o que a pessoa está precisando. Eu agradeço, então, a doutora Nair Shizuka Nobuyasu Guimarães por ceder seu tempo aqui no Multidom. Muito obrigada, doutora Nair, foi um prazer imenso conversar com a senhora. Muito obrigada a você por divulgar coisas boas. E até uma próxima vez. Com certeza. Até mais.
O Viveiro Municipal de Santa Bárbara do Oeste se localiza à Rua da Cachoeira 222-230, no 31 de março. O telefone é 19 3455 5081. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.